Boa tarde. Tudo bem? Sou eu. Tudo bem? O Ailton já está aí, o Ailton Graça, então ele vai começar conosco, mas eu pedi 5 minutos só para dar alguns avisos gerais, né? Daqueles que são chatos, mas são importantes para que nós possamos nos organizar, e aí na sequência a gente prossegue, tá bom? Como a gente sempre faz, hoje de manhã a gente teve aqui a chegada dos ingressantes na escola, né? E hoje à tarde a gente tem os dos veteranos que estão aqui. Alguns já estão chegando, outros irão chegar e outros já estão aqui. Mas acho que a gente poderia fazer uma coisa que sempre fazemos quando estamos aqui no início do período, que é nos reconhecermos. Então eu falo o nome do curso, as pessoas se levantam para a gente mais ou menos se perceber, né? Mas isso é só um start para que aí durante a semana, nas atividades que nós vamos fazer, nas outras mesas de discussões, né, vocês possam continuar, perguntar, né, conversar e etc. Antes de eu fazer isso, antes que eu esqueça, lembrar que a atuação já teve um encontro, né? Então não vai ter um encontro, já teve. Vocês vão ter vai ter ainda, né? Tá. Então, a atuação veteranos e ingressantes vão ter um encontro logo depois da fala do Ailton Graça, que é importante esse trabalho inicial aí de vocês. Vocês têm uma programação diferenciada nesse sentido, né? Acho que o Felipe vai falar para vocês agora e o Hugo também, tá bom? Então, de manhã a gente fez uma apresentação que era mais um pouco de gênero, né? Que era mulheres, bichas, os héteros, tal, etc. Mas eu vou me limitar agora a fazer uma apresentação por curso. Então, quem é de atuação, por gentileza, podemos ficar em pé, nos reconhecermos. Os outros podem aplaudir, por favor. Cenografia e figurino, isso. Veteranos também podem ficar de pé, né? Para que todos nós possamos reconhecer isso. Direção, dramaturgia, humor, iluminação, sonoplastia, e técnicas de palco. Então é o seguinte, ao longo dessa semana, a partir de terça-feira, nós vamos ter uma série de ações que a gente chama de fundamentos do módulo, ou seja, para nós tomarmos ciência e discutirmos e pensarmos juntos sobre o projeto artístico e pedagógico do semestre da escola. Então a gente chama esse período de fundamentos do módulo, tá? E é nesse momento que a gente vai receber aqui uma série de convidados. Como a gente tem um semestre que é muito atípico, é o módulo amarelo e o módulo vermelho, e ambos vão trabalhar com operador e material que é o mesmo, né? Nós fizemos uma loucura e a gente precisa da colaboração de vocês para essa loucura acontecer. Nós elaboramos uma série de mesas de discussão que está na hora do almoço. Não nos xinguem, tá? Mas é exatamente para que a gente possa ocupar esse espaço com todos os cursos, né? E haja uma troca, inclusive, tanto com o módulo vermelho como o módulo amarelo. Este calendário vai estar no site, lá nas redes sociais, e vai estar nos painéis da escola. Depois, dúvida de Janira, o povo todo vai esclarecendo para vocês.
Na terça-feira, especificamente, módulo vermelho. Os ingressantes entram às 9 horas, tá? E às 11 horas vêm os veteranos. Então, primeiro só os ingressantes, às 11 os veteranos, tá certo? Aí vocês vão ficar até mais ou menos meio-dia e meia no curso, e aí 1 hora a gente tem uma mesa de discussão, tá certo? Módulo vermelho, tá? Ingressantes e veteranos, estamos pedindo que vocês estejam aqui a partir da 1 hora, exatamente para participar dessas mesas. Desculpa, amarelo. Módulo amarelo, a gente pede para que vocês estejam aqui a partir das 13 horas, para que a gente possa participar da mesa de discussão, correto? E aí tem um intervalo e depois vocês vão para a sala de aula dos seus cursos. Tudo bem? Tá certo? Então, bem-vindos. Merda pra nós. Tem muita coisa legal que vai acontecer nesse semestre e tenho certeza que vai ser mais um semestre de muita loucura, muita discussão, mas acima de tudo muito saboroso para todos nós, tá? Bem-vindos ao segundo semestre, aleluia. Vou pedir pro fazer aqui as honras da casa, para que a gente possa ter um papo e um encontro com o Ailton. Tá bom? Por favor. Boa tarde, gente. Tudo bom? Boa tarde. Bom, eu queria apresentar um ator que para mim também é um grande amigo. A gente se conhece há muito tempo. Ele era enfermeiro. Ele trabalhou como enfermeiro num projeto de animação e teatralidade, palhaçada para pacientes. E nisso ele foi parar no Circo Escola Picadeiro, onde a gente se conheceu. A gente participou da mesma trupe de trapézio, pode não parecer, a gente já voou no trapézio. E dali ele seguiu um curso pessoal muito interessante como ator, como sambista, passista da escola de samba. Incrível a trajetória dele. Em determinado momento ele é chamado a fazer o filme Carandiru. Eu acho que isso é um ponto de curva na trajetória dele muito significativo, um personagem que marcou muito. E dali ele mergulha dentro de um grupo de teatro que eu acho que é dos mais importantes da história do teatro paulistano, que é o Folias d'Arte, onde ele faz diversos trabalhos. Otelo é um trabalho muito marcante do Folias, no trabalho dele. Evidentemente ele fica conhecido também pelo trabalho na televisão, acho que além do cinema isso acaba difundindo muito o que ele faz. E eu acho que é muito legal a gente poder estar batendo esse papo com ele. Queria chamar aqui e pedir o aplauso de vocês para o Ailton Graça. E antes dele falar, eu vou começar já, eu acho que no tom desse palhaço. Tô pronto. Acho que ele tem uma coisa de trajetória, que ele passou por vários ofícios, várias possibilidades profissionais e também de dedicação. Se ele passou pela enfermagem, ele passou pela feira. Se ele passou pela feira, ele passou pelo samba e ele passou pelo teatro. Então eu queria que ele contasse um pouco dessa trajetória dele, ligando o vínculo dele a outras atividades com o que ele faz hoje. Porque, afinal de contas, para você ser ator, existe a questão de você representar outros papéis. Eu acho que isso tem uma ligação importante, especialmente para um ator negro. Porque muitas vezes a gente acha que este papel está relegado a somente o plano daquilo que o negro pode representar historicamente ou socialmente, especialmente pelo privilégio branco de achar que ele só tem que fazer o papel daquilo que ele já é ou é o pior. Então, recentemente eu assisti um filme que é baseado na obra do Shakespeare, feito com a obra do Shakespeare, do Kenneth Branagh, com Denzel Washington fazendo o príncipe. E é muito legal que em nenhum momento cita-se que ele é negro, não, mas ele é o príncipe. Eu acho que está faltando um pouco isso, que o negro faça o papel do escravo, porque historicamente tem que representar isso,
mas que ele possa fazer qualquer outro papel que não seja definido previamente por uma questão histórica. Então, acho que essa amplitude, para quem passou por tudo que o Ailton passou, com a trajetória de vida pessoal, ligado à questão do seu ator que ele é, pode estar presente nessa conversa. Então, a bomba está na sua mão, Ailton. Pois é. O que falar depois dessa apresentação mentirosa? Né? A gente pode esquecer que essa criatura é um palhaço, né? Palhaço não lida muito bem com a verdade. Aliás, ator não lida muito bem com a verdade, né? Primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu não sei porque eu fui chamado, convidado, mas eu estou feliz de estar aqui. É engraçado, mas é sempre bom receber aplausos. Você vem andando, eu falo, bem devagarzinho para receber o aplauso até o final, né? E dividir um pouco da minha experiência com vocês, né? Em todo e qualquer sentido. Só fazendo uma correção, eu nunca fui enfermeiro, tá? Então se alguém passar mal aqui, tá fudido da minha mão. Entendeu? Eu fui... o nome era contínuo, mas você é um office boy. Ele me atendeu no Hospital São Paulo. Não, eu não atendi, eu me atrevi a falar algumas coisas para você por esbarrar em alguns conhecimentos. Aí você fala, não, olha, vai lá, faz assim, faz assado, mas eu estava tentando te matar. Não era uma coisa boa que eu estava te ensinando, não, mas enfim. E eu fui o office boy interno do Hospital do Servidor, tá? E lá eu conheci pessoas que faziam teatro de uma maneira mais séria. Mas antes disso tem um outro histórico lá atrás, que eu comecei a fazer teatro por vários problemas. Inquietação, eu tinha um problema de inquietação. Depois de 3 tentativas, eu fazia muita merda quando eu era criança. Eu achava que a cadeira tinha que ter 3 pés, então eu serrava a cadeira, eu fazia... meu pai chegou a cair, não foi muito bom, né? Eu apanhei depois por causa disso. Eu fazia a rede de futebol, onde eu jogava com cipó de folha de batata, né? Então os ramos de batata eu fazia lá. Então eu era uma pessoa muito inquieta, então eu pegava os lençóis da minha mãe e ficava fazendo desenhos no lençol da minha mãe e tal. E aí minha mãe me levou várias vezes no médico para ver se eu tinha problema, né, mental, porque ela queria me bater. Ela falou assim, não, eu preciso bater nele, mas eu preciso saber se ele não é doido, né? Então eu tenho até hoje guardado os eletroencéfalos que eu fiz. Foram 3 tentativas da minha mãe provar que eu não era uma pessoa normal. Quando ela constatou que você era doido, você resolveu ser ator? Eu resolvi ser ator. Não, primeiro assim, eu apanhava, porque eu fazia muita traquinagem, fazia mesmo. E aí uma vez, foi, acho que minha tentativa até de... Isso é rápido, tá, gente? Eu só falo demais. De tentar me safar da surra que ela me dava, um colega falou pra mim, olha, minha mãe me batia muito, eu fingi que desmaiei. E nunca mais eu apanhei, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, preciso usar isso, essa técnica. E aí, uma vez chegando do colégio, eu tinha feito uma merda, porque eu tinha tomado uma nota não muito legal, furei o pneu da professora. Aí quando eu cheguei em casa, né, minha mãe foi me bater, eu lembrei disso, falei, gente, a técnica, eu vou fingir que desmaiei. Só que eu não tinha a menor ideia do que era desmaio, né? Aí minha mãe foi e começou a me bater, ela bateu uma chinelada na minha cabeça, eu gritei e caí no chão. Ela falou, o que você tem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, estou desmaiado. Aí eu apanhei um pouquinho mais. Ela falou, quem está desmaiado, não... enfim. Daí eu falei, acho que é o caminho. É o caminho. Tem que aprimorar essa técnica, porque senão, né, estou na merda, né? Se eu não aprimorar isso. Só falar para atores negros que estão aqui, e não negros também, para terem uma ideia de como é que é a nossa busca para dar vazão a essa inquietação. Eu tinha todas as possibilidades no meu bairro de ser uma outra coisa. Eu nasci num lugar, hoje em dia todo mundo escuta falar aqui da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, como a maior favela do Brasil. Mentira, a maior favela do Brasil foi uma favela chamada Vergueiro, que era aqui em São Paulo. Ela começava ali na Vila Mariana e ia até onde é São Caetano. Era essa maior favela, foi onde eu nasci, né? Ela ia ali até São Caetano
e agora todo mundo conhece só uma parte dela, que é a Heliópolis, né? E ela ia dali. A especulação imobiliária chegou e empurrou todas aquelas famílias para um lugar muito afastado. Então eu fui morar próximo de Diadema, né? Esse lugar onde eu fui morar próximo de Diadema chama Jardim Miriam, não é, é uma rua que divide o Jardim Miriam, né? Aliás, mito. Era um outro lugar ao lado do Jardim Miriam e ao lado da missionária, chamado Buraco do Sapo. Por que Buraco do Sapo? Porque realmente era um pântano. Então todas aquelas famílias foram morar naquele pântano. Era uma maneira de empurrar aquelas famílias para aquele lugar. E era literalmente um pântano, e o nome era Buraco do Sapo porque tinha muito sapo, muita coisa lá. Enfim. Então era naquela região onde eu morava. Eu não conhecia TV, não conhecia absolutamente nada disso. E eu contei recentemente na SP, quando eu fui fazer uma matéria lá, que eu tinha uma coisa na minha cabeça, porque eu não tinha TV, mas eu escutava a TV do meu vizinho. Então eu encostava no barraquinho do meu vizinho que tinha TV e ouvia algumas histórias, ouvia algumas coisas que estavam passando de Sessão da Terra. Então, para mim, na minha cabeça, todas as pessoas que eu estava ouvindo lá que falavam da TV, eu tinha visto a TV, mas não conhecia a imagem da TV. Então todas as pessoas para mim eram negras dentro da TV, porque eu não estava ouvindo. Então para mim a minha referência era que aquela parede, que aquele som traduzia para mim. E a comunidade onde eu estava era só de negros vindos da Bahia, vindo de outros lugares do país, que foram empurrados para aquele pântano em função da especulação imobiliária naquela região. E toda a referência artística que a gente tinha, que eu tinha na época, eram as coisas que a gente cultivava ali naquela região. Então, para mim, a festa de Folias de Reis, que a minha bisavó propunha para mim, já era uma coisa fantástica. Então, aquilo eu queria fazer. Queria brincar de Bom Meu Boi, queria brincar. Então, era tudo naquela comunidade, aconteciam essas coisas. As músicas que eu escutava, que a gente escutava, eram coisas ligadas ao samba. Então, eu escutava muito Martinho da Vila, né? Gilberto Gil. Na época eu via muito Tony Tornado. Quando eu ouvi falar do James Brown, era outra. Então, as referências que a gente tinha sempre eram de alguma coisa que tinha uma pegada voltada para os ídolos negros. Então, a gente tinha essa coisa. Então, você tem aquele universo. Então, tudo aquele ao redor, o que tinha ali ao redor era o que eu brincava, compartilhava aquele tipo de informação. E tinha esse problema da minha inquietação. Então, ir para o colégio já foi uma coisa complicada, porque eu, até a 7ª série, eu nunca tive nem um caderno novo e nem tive um uniforme novo. Eu sempre herdava as coisas do meu irmão. Então, as folhas que sobravam do caderno, as folhas brancas, minha mãe tirava as folhas que meu irmão usava, retirava aquilo e deixava as folhas brancas que sobrou lá, era o meu caderno. E o uniforme dele passava para mim. Então eu achava que aquilo estava tudo certo, né? Até chegar um dia, estava na 5ª série, estava jogando bola e olhando pela janela do colégio, eu vi que estavam ensaiando, estavam fazendo alguma coisa em cima do palco. E foi a primeira vez que eu vi uma peça de teatro. Eu acho que não era nem 5ª série, estava na 4ª série. E eu olhei aquilo e falei, pô, isso é legal, cara, os caras estão andando para lá e tal, tinha gente ali. Eu não sabia o que era, mas eu ficava palpitando, né? Vai para a esquerda, a professora falou para a esquerda, você é burro, fulano, vai para lá. E dando palpite naquilo tudo que estava acontecendo. Aí eu irritei tanto um amigo meu, o Rubens, lembro dele até hoje, e ele estava querendo se livrar do problema, que ele falou, então vem fazer. Eu falei, tá bom. Aí eu fui fazer, fui substituir ele, né? Aí ele, quando eu cheguei lá, eu falei, o que é para fazer? O professor falou, você não pode participar, porque é a formatura da 8ª série, você está na 4ª. Eu falei, mas ele não vai fazer. Ele falou, não quero fazer, professor, põe o Ailton, né, para fazer. Aí ele falou, mas ele é muito novo para fazer. Eu falei, mas o que eu tenho que fazer? Ela falou, você tem que fazer o Pai de Jesus. Eu falei, então eu sirvo, né? E aí ela, você sabe o texto? Eu falei, não, ele vai me contando, não sei ler direito, então eu pedi para ele me contar as histórias, o que eu tinha que falar. Foi assim que eu comecei a fazer teatro, né? E entrei, era muito novo, e achei um lugar que eu gostava no teatro, que era... Naquele dia eu tinha que ficar velho, eu não tinha a menor ideia. Então eu cheguei em casa, olhei o talco, joguei, enchi minha cabeça
de talco e fui para fazer a peça. No dia da apresentação eu tive essa ideia mirabolante, né? E quando eu andava, o talco saía, eu ficava fumando e as pessoas riam. Quando eu olhei, eu falei, puta, eles estão rindo de mim, cara. Então toda hora eu balançava meu black, eu não era careca na época, tinha um black. Aí eu balançava aquilo e achava ótimo, as pessoas estão rindo de mim, estão rindo de mim. E foi legal, e aí a gente começou, aquela peça foi um momento inicial, e aquela peça ficou um tempo depois no colégio, a gente fazendo a apresentação. Mas eu achava enjoado ter que fazer a mesma coisa todos os dias. Até que eu conheci uma professora chamada Neide que falou, olha, sábado e domingo a gente faz um trabalho diferente aqui no colégio. Se você quiser participar, quer falar sobre teatro, falar sobre dança, falar sobre algumas questões. E eu fui, né, conversar com essa professora Neide no dia. E a minha felicidade era ver que a quadra, dava visão para cá, estava lotada de gente. Jogando basquete, tinha outra quadra lá, todo mundo jogando futebol, coisa que eu amava fazer. Mas eu me sentia melhor ali, recortando revista e lendo alguns noticiários e representando aquele noticiário para o grupo que estava ali. Era um grupo de 20, no máximo 30 jovens que estavam querendo entender o que era aquilo, o que era fazer teatro, né? Esse foi um do lugar que eu conheci o teatro a primeira vez. E o outro lado, o porquê que eu comecei a focar no teatro, quando a gente morava lá na favela do Vergueira, minha mãe dizia, perguntava para o meu irmão, falecido irmão, o que ele queria ser. Ele sempre disse administrador de empresa. Eu queria ser carroceiro, né? Meu sonho era ser carroceiro, que era um cara que tinha um cavalo, que passava no meu bairro recolhendo garrafa e trocando aquilo por pintinho e rapadura. Pintinho. Né? Não, mas era pintinho mesmo e rapadura. Então eu falava, quero isso para mim. Isso eu achava o máximo. Aquele cara tinha um cavalo, eu não tinha um cavalo. Enfim, eu queria fazer aquilo. Aí minha mãe falou, não, isso aí não é para você não. Isso aí não, você tem que escolher outra profissão. Aí brigou comigo e aí eu ouvi pela primeira vez uma professora no colégio falando engenheiro agrônomo. Eu cheguei e falei, não, eu quero ser engenheiro agrônomo. Ela disse, você sabe o que é isso? Eu falei, não, mas o nome é lindo, eu quero fazer essa porra. Eu falei, não, escolhe alguma coisa que você saiba. Eu falei, eu quero fazer advogado. E eu fui mudando muito, queria ser advogado, depois eu queria ser polícia federal, queria um monte de coisa. Ela falou, escolhe uma profissão que cabe tudo isso, tá bom? Aí aquilo ficou na minha cabeça até fazer teatro. Aí no teatro eu falei, eu posso ser tudo isso no teatro, inclusive o carroceiro lá que estava com um cavalo branco, né? Esse é um lado do teatro que, assim, está do lado lúdico, está no lado legal, está no lado interessante, até começar a fazer esse exercício com a professora, que eram recortes de jornais, que a gente lia noticiário, via muitas coisas que aconteciam. Ali estava quase ficando interessante, até um dia que eu estava no colégio, fazendo esses exercícios, saí um pouquinho mais cedo, joguei uma bola com o pessoal e saí. E na hora que eu saí do colégio, estava entrando uma viatura de polícia, né? Uma baratinha na época, que era um Fusca com 4 elementos dentro. E aí eu saí, eu não via os caras entrando, eu saí, fui atrás do colégio, né? Tava urinando ali do lado do colégio para ir embora, né? Aí quando eu saí, foi a primeira vez que eu vi alguém me chamando de neguinho, entendeu? Falou, para aí, neguinho. Eu achava que não era comigo. E continuei, sai neguinho. Né? E achava que não era comigo. E continuei andando. Aí o cara encostou, me empurrou na parede e falou, o que você estava fazendo ali atrás? Eu falei, nada, senhor, estava mijando, né? Estava mijando. Aí ele foi me deu um tapa na cara, né? O policial me deu um tapa na cara. Quando ele me deu um tapa na cara, eu dei um murro na cara dele. Né? Foi muito automático. Ele bateu, eu reagi. Aí outro policial colocou um revólver na minha cabeça e falou assim, você tá maluco, neguinho? Eu falei, bateu na minha cara. Ninguém bate na minha cara. Aí eles me lenharam, me bateram muito. E eu fiquei... A sensação do ódio era uma coisa muito horrível, sabe? Mas eu tinha um ódio no meu peito, que eu falei, caramba, eu tenho outra opção. A outra opção que eu tinha, meu padrinho era o dono do morro. Né? Achava engraçadinho, me achava um pretinho bonitinho, então ele obrigou meio que minha família a deixar ele me batizar. Então eu falava, cara, eu vou virar bandido igual meu padrinho, porque eu preciso matar esse policial que me bateu. Esse cara bateu na minha cara. Né? Eu falei, preciso matar esse cara. E fiquei durante
muito tempo no colégio arquitetando como eu ia matar esse policial. Né? Então eu ia para o colégio, ele chegava, fazia ronda no colégio, eu via, eu falava, eu preciso jogar alguma coisa do prédio na cabeça dele. Eu ficava arquitetando coisas. Né? Um dia, eu nem sei se é real, mas quem bate esquece, quem apanha não. Então eu acredito um pouco nisso. E eu olhava ele como uma ameaça para mim, porque esse cara, sei lá, fez uma coisa que ninguém tinha feito. Nem meu pai nem minha mãe tinha batido no meu rosto. E achava que ele era um perigo para mim. Né? Ele representava uma ameaça. E fiquei arquitetando durante muito tempo. Né? E vi coisas, e eu comprava várias bombinhas, destruía as bombinhas, botava em... Né? Falei, eu preciso pegar toda essa pólvora, eu vou matar esse cara, vou fazer alguma merda com esse cara. Eu cheguei 2 vezes a pedir para o meu padrinho, falei, deixa eu ver a sua pistola, peguei, ele falou, você está precisando da pistola? Eu falei, tô, para que é? Não, não é nada não, deixa que eu resolvo. E devolvi, porque eu queria fazer alguma coisa para poder limpar aquilo. Aí, num desses exercícios com a professora Leite, ela recortou algumas coisas de teatro, né? E nesses recortes de teatro que a gente estava lendo, algumas coisas e noticiários de coisas que estavam acontecendo na rua e no cenário artístico, a gente, não sei como a gente chegou nesse resultado, né? Mas a gente chegou no resultado de que, juntando algumas informações de algumas coisas, situações que aconteciam na rua, a gente chegou também no resultado do Zumbi dos Palmares, né? E eu fui zumbi ali, naquela peça que a gente fez, um exercício que a gente estava fazendo. E em confronto do zumbi com alguns bandeirantes, né? Nesse confronto, o zumbi vencia esses bandeirantes. A partir dali eu matei esse policial. E foi a partir dali que eu decidi fazer teatro, por várias questões. Uma delas era porque eu precisava, não na vida, mas no teatro, em cima do palco, na arte, eu ia arrancar aquele ódio do meu peito que eu tinha por aquele cara. Esse foi um dos caminhos que eu escolhi, que eu fui escolhido. Né? Como é que você foi parar, então, no circo, para depois a gente fazer o resto da trajetória? O circo, eu trabalhava dentro mais um pouco da inquietação, fazia teatro na comunidade, mas eu não tinha muita ideia do que era teatro. Aí eu conheci a Cida Almeida, né? Eu estava fazendo, ela foi contratada, estava trabalhando já no hospital. Para trabalhar no hospital, concurso, tá? Foi concurso, eu fui concursado, eu passei naquele concurso porque era muito difícil arranjar emprego. Morando onde eu morava, tendo as referências onde a gente morava lá no Mira, conseguir emprego era muito difícil. Eu queria um emprego que me desse possibilidade de estudar e continuar. Você preencheu o endereço Buraco do Sapo ou Jardim Miriam? Não colocava entre Missionária, né, e Jardim Miriam. O pessoal no Buraco do Sapo, não dá para você trabalhar. Então tinha uma coisa já que chegava antes, me quero esse local. Né? E aí meu pai falou, olha, o único lugar que vai ser legal, que vai trazer uma segurança para nós negros é trabalhar no serviço público, então vamos fazer concurso. E aí eu fui do concurso, acabei passando e fiquei trabalhando lá. Lá eu cheguei lá, eles estavam tentando montar um grupo de teatro para paciente, né? Isso em 82, né? Era o Refletores e Ribalta. E aí eu cheguei para ela e falei assim, já estava um tempo sem fazer nada no colégio ou na igreja onde a gente fazia. E aí eu fui num dia lá ver os exercícios dela e sentei no lugar assim. Ela estava começando a aquecer o pessoal. Ela falou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu vim ver como é que é, para ver se eu quero fazer isso aí ou não. Ela falou, então sobe no palco. Aí não é lugar de ficar não, vem pro palco. Eu falei, que filha da puta, mandando em mim, cara. Aí fui, subi no palco. Não gosto de ser desafiado, aí subi. E foi onde eu comecei todo o trabalho de palhaço com a Cida Almeida, né?
E fiquei encantado. E aí ela foi, quando ela me apresentou a IAD, então eu ia para a IAD, então quando eu vi aquele grupo de pessoas, tudo igual a mim, deslocado, sabe, do universo sem... Era muito estranho, as pessoas eram estranhas, né? E todo mundo se aceitava daquela forma estranha. Então eu falei, pô, aqui que eu quero ficar. E aí eu ia para lá, para a IAD, pedia para os caras para eu deixar ver a aula lá, e em troca disso eu limpava a sala, e eu fazia coisas assim. E aí uma vez eu esbarrei era um livro, alguma coisa que falava do Benjamin. E aí perguntei para a Cida, né? Eu falei assim, Cida, existia um palhaço negro chamado Benjamin, né? Benjamin de Oliveira. Aí ela falou assim, pois é, então vai fazer circo. Eu falei, mas aonde tem circo? Né? Aí ela falou assim, ó, vou te levar num lugar, né, lá no Circo Escola Picadeiro, e você vai aprender o que é ser palhaço nesse lugar. E aí fui para o Circo Escola Picadeiro, e quando eu cheguei lá, o Zé Wilson não me deixou fazer palhaço no primeiro dia. Ele falou, não, você vai ser portor, tem corpo de portor, vai ter que subir, ficar lá segurando as pessoas. Eu falei, eu não quero ser portor, eu quero ser palhaço. Né? Aí ele falou, não, começa por aqui, depois começa por Barreira. Barreira é o cara que fica pregando estaca, arrumando... Equivalente ao contra-regra ou cenotécnico do teatro. É isso. E aí eu ficava trabalhando com Barreira e tentando fazer o trabalho de portor e querendo fazer palhaço. Até que eu vi algumas pessoas que estavam fazendo palhaço e achava interessante. Aí eu conheci um moleque, muito moleque na época, o palhaço dele era o Tililingo. Então eu olhava e falava, quero fazer igual esse filho da puta. Esse filho da puta. Fazia o Tililingo. Eu falava, cara, esse cara é bom, quero fazer com ele. Aí tinha o Jairo. E acabou que a gente formou uma trupe de palhaço. Eu, você e o Jairo Matos. No circo. Mas isso durante um tempo. E no circo, a primeira vez que eu fui fazer alguma coisa, que era a porra do abelhinha, joga bela na minha boquinha, lembra disso? Nós estamos com eles. A gente está conversando de forma séria. Né? Você pode falar isso para mim? Abelhinha, joga bela na minha boquinha? Alguém pode falar isso? Era o primeiro número que eu aprendi a fazer no circo com essa pessoa. Né? E antes de fazer o número, foi muito engraçado que o Zé Wilson me pegou e falou assim, será que você vai fazer palhaço? Eu vou fazer uma maquiagem diferente em você. Ele começou a fazer a maquiagem em mim e falou, a partir de hoje seu nome vai ser Gibi. Né? Eu falei, por que Gibi? Ele falou, porque esse era o palhaço do Benjamin de Oliveira. E minha família conheceu o Benjamin de Oliveira. Aí eu falei, como é que ele era? Não sei o que ele falou, olha, foi o maior ator de todos os tempos. Ele era negro, assim como você, ele fazia bastante acrobacia, só que ele tinha uma memória absoluta. Então ele escutava coisas e ele conseguia decorar as falas de todo mundo. E era assim que ele dirigia a trupe dele. Pra vocês terem uma noção, o Benjamin de Oliveira, ele era negro alforriado, quer dizer, ele não pegou o período da escravatura e ele teve a maior companhia de circo do Brasil. Ele foi o maior ídolo de circo do Rio de Janeiro, assistido pelo imperador Dom Pedro II, depois pelo primeiro presidente da República. E ele montou operetas, como é o caso da Viúva Alegre, no qual ele guardou a peça, ele assistiu e ele guardou de memória e reproduziu ela inteira com o elenco do circo dele. E eu falei, caramba, eu não sou esse cara. Ele falou, não, cara, mas a gente tem muita falta de pessoas de atores negros que queiram ser palhaços. E eu me sentia muito feliz de ter aquela maquiagem desenhada por ele, pelo Zé Wilson, e de participar dessa trupe, desses malucos. E conhecer o trapézio, né? A gente fez trapézio junto, né? Você não era bom no trapézio. Eu vou falar lavar roupa suja, gente. Você era péssimo. Eu sei. A gente chamava essa criatura de albatroz do trapézio. Todo mundo vinha com uma elegância, né? E eu do outro lado tendo que aparar. Agora esse indivíduo, ele vinha de todos os jeitos. Eu falei, onde está a mão dessa criatura? Né? E quando ele pegava, não contente em simplesmente segurar a minha mão, ele ficava fazendo cosquinha na mão da gente. Eu falava, filho da puta, eu vou te jogar.
Eu ameaçava ele, você não vai jogar. E ele fazendo merda no voo, né? Devia ter jogado, né? Mas eu nunca joguei. Mas a pergunta do circo é porque eu acho que tem uma ligação, e a gente tem turma de humor aqui, como é que essa relação que tem do humor na cena, né, da presença, da sua experiência como palhaço, e que você transporta ela depois para os outros trabalhos? Primeiro que eu acho que o trabalho hoje está chique falar clown, né? Mas é palhaço, na nossa época era palhaço. Né? O estudo do palhaço, do clown, né? Que é chique, né? Ele tem que ser permanente, porque é matemático, né? Não tem como. Existe a piada ela só funciona se ela estiver muito próxima da matemática, né? Tanto é que tem gente que tem palhaço que tem uma habilidade muito grande, ele conta a mesma piada 5, 6 vezes seguidas e vai dar certo, porque ele tem uma soma ali na cabeça dele que vai dar certo. Tem gente que conta uma piada uma vez, você fica, e daí? E não vai para lugar nenhum, né? E esse estado que o palhaço fica, que eu acho interessante e que é a soma do Ailton, da vida do Ailton, é não se achar, não se adaptar ao lugar, né? Então, em algum lugar, eu, Ailton, nunca consegui me ver, eu como negro, adaptado nessa sociedade, como é consolidada, como ela é estruturada. Isso dá para você um lado bom do palhaço. E você quer consertar isso, né? Você quer consertar isso dentro de um lugar onde você, pegando um pouco de Pedro Malazarte, é como se você... Por que só a jaca pode estar numa árvore e a melancia não? Então você quer colocar aquilo lá em cima também, né? Então vamos mudar isso, vamos mudar alguma coisa, que eu estou falando de uma maneira bem fantasiosa, porque era uma história muito boa do Pedro Malazarte, que ele realmente coloca a melancia numa árvore, até que a melancia começa a cair na cabeça dele, né? E é esse lugar de não se adaptar, é trabalhar com o teu lado mais ridículo. Você precisa se ver, de alguma maneira, do lado mais ridículo. E uma das histórias que mais me chamava a atenção dessas colhidas do palhaço, sempre... eu acho que vou começar assim, reza a lenda que a primeira máscara de palhaço aconteceu quando alguém escorregou, caiu com a cara na lama, levantou e a outra pessoa riu daquela máscara que estava. Ela não ajudou imediatamente, ela riu do tombo da cara. E a outra pessoa gostou. Estou rindo da minha cara, cheia de lama, né? E eu acho que tem um pouco isso. Às vezes a gente toma determinadas atitudes e não tem humor para ver o quão ridículo é aquilo que a gente está fazendo, né? Aquele rumo que a gente está tomando. E não se diverte com aquilo. E não se diverte no lugar, não é achar só engraçado, mas é demonstrar isso para alguém, o quanto isso é ridículo, essa atitude que a gente está tomando. Ter prazer de que o outro ria também, né? Que eu acho que você falou. Esse é o lugar mais gostoso, que eu acho que é quando você tem prazer, você não acha engraçado, mas você tem prazer em divertir o outro. Queria te fazer uma pergunta muito séria, que é, você passou pelo CPT, trabalhou com Antunes Filho, quem sobreviveu a quem? Você ao Antunes ou Antunes a você? Eu acho que ele a mim, né? Porque é muito engraçado porque assim, muita gente... Eu tinha uma lenda, né, Hulk? Todo mundo falava assim, você vai para o Antunes, você tá louco, você vai sair com um problema mental de lá e tal. Né? As pessoas... Eu fiz essa pergunta em homenagem ao pessoal do curso de direção, tá? Ah, é? E aí falou assim, vai ter problema mental, você vai sair de lá maluco, não sei o quê. Eu não sei se eu saí maluco. O Raul saiu maluco de lá? Não, Mas eu adorava e adoro o velho. Muitas coisas, E eu vi muitas coisas. Eu vi ele mandando gente embora, falando, vai fazer medicina! Você não saiu para ser ator! Vai fazer engenharia! Você é burro em cena! Falando isso com as pessoas. E eu achava ótimo que ele dizia isso para as pessoas. Eu falava, cara, esse cara realmente... cena não rende, cara, ele vai ser um excelente médico, cara. Então tinha coisa que eu concordava, né, com o que ele estava dizendo. Eu estava no meu processo de aprendizado, né,
Até o dia que ele chegou e me colocou na parede. Foi muito engraçado, foi bom. Ele me colocou na parede e falou, você não está rendendo porra nenhuma, entendeu? Está fazendo bastante exercício aqui, você já está há um tempo com a gente, então essa semana é definitiva, eu preciso pensar se eu vou te mandar embora ou não. Eu falei, tá bom. Né? Aí foi que eu comecei a fazer trabalho com o Cerrone. Eu falei, tu tá fudido, eu vou arranjar um jeito de ficar. Né? Aí comecei a fazer o curso do Cerrone. Aí não podia me mandar embora porque eu estava no curso do Cerrone. Né? Pô, estava fazendo o curso do Cerrone. Eu falei, estou sobrevivendo. Estou sobrevivendo aqui. E ele ficou mais fudido ainda porque o Cerrone me levava a equipe, me levava toda a equipe, as pessoas estavam aprendendo para ver os outros projetos que ele estava fazendo. Né? E aí eu comecei a ver ele ensaiando, comecei a ver ele dirigindo. Né? Os Bambambãs, Portela, Marlene Fortuna, Luiz Melo. Aí eu falei, então é isso que ele quer da gente. Por que ele não fala, porra? Pra quem fosse fácil, né? Eu falei, isso eu sei fazer. A mesma merda quando eu estive lá na infância. Né? Isso aí que eles estão fazendo, eu sei fazer. Né? E conheci pessoas maravilhosas, como o Portela. Chegava a falar, lê isso aqui. Né? Até um dia que o Antunes virou para mim, gente, não façam isso, tá? Mas o Antunes virou e falou assim, não precisa ler porra nenhuma. O ator não precisa ler, não precisa saber de nada, ele só precisa saber o que é o palco. Se ele conhecer simplesmente o palco, ele já vai conhecer muito da vida. E trazer todas as suas experiências, a sua observação para o palco, está bom demais. Porque tinha uma lista enorme, eu não sei, mas na minha época era só 40 livros, eu nem sei quanto é que está lá. Que tinha que ler livro para caramba. Eu não tinha tempo de ler, eu não gostava muito de ler, mas eu gostava dos exercícios. Gostava de ficar fazendo desequilíbrio, gostava de fazer exercício de voz, eu gostava de preparar esse tipo de coisa e de escrever algumas historinhas que foi no embrião do Prêt-à-Porter. A gente escrevia as historinhas que era Rogério Jacob, não era nem o Prêt-à-Porter ainda. E apresentar essas ceninhas para ele avaliar. Né? Então era mais gostoso isso. E aí quando a gente começava a fazer os exercícios, e ele citava coisas que estavam naqueles livros. Eu falei, ele fala, não precisa ler, mas ele cita tudo que está no livro, porra. Aí você vai pesquisar, não tem como você desassociar o teu trabalho de palco com esse conhecimento. Existe toda uma experiência que ele colocava aqui, e ele dizia isso porque ele tinha um ator. Ele teve um ator que não sabia ler nem escrever, mas que em cena era um monstro em cena. Ele tinha esse cara, né? Que a gente até comprava cartilha depois para esse cara. Eu falei, caralho, esse cara é foda em cena. Mas esse cara hoje, ele escreve pra caramba. Tem livros que ele está escrevendo, que é o Tonico, que fez o Macunaíma. Né? E o Tonico não sabia ler, mas era um rato de cena. Ficava o tempo todo em cena, observando, ia muito a teatro. Outra coisa, ator não vai muito a teatro, né? É uma merda, hein? Nós temos que ir a teatro, gente. É o único lugar que dá pra gente aprender. Às vezes a gente está no nosso grupinho, que é outra coisa que a gente tinha lá no CPT, mesmo o Antunes dizendo, vá ver teatro, muita gente fala, não, eu estou no CPT, não preciso. Pô, que merda, cara, tinha que ver outras pessoas, outros trabalhos, outros diretores, outras companhias, para entender também o teu ofício. O seu ofício não é só ficar aqui em cena, né? Não é só, sei lá, conseguir bons jabás para vender aí. Não. A gente pensa, é pensador. A gente debate questões sociais também. Isso é importante, trazer isso para a cena. Da sua experiência com Antunes para a experiência com Folias, eu queria que você relacionasse o espírito do trabalho de grupo. Como é que foi isso para você? Eu sempre trabalhei em grupo, né? O Refletores de Ribalta era um trabalho de grupo. O Antunes era um trabalho, apesar de ser um centro de pesquisa teatral, mas era um trabalho de grupo, era o grupo Macunaíma, né? Que você estava fazendo lá, e sair de uma pessoa perturbada como Antunes e ir para o Marco Antônio não foi muito diferente. Era outro cara, né, que tinha... Eu acho que ele tem problemas. Eu acho que o Marco tem problemas. Né? Eu tive eu só fazer uma brincadeira. Eu tive o prazer de participar. Eu faço uma diferença na minha cabeça o que é grupo e o que é uma companhia de teatro.
Companhia de teatro é aquela turma que você tem um produtor, tem alguém que tem uma grana e te chama para fazer um trabalho que você vai ensaiar ali 15 dias, vai para a cena e ganha uma grana. E ninguém cria relação com nada, nem com ninguém, nem com o espetáculo. Você vai e consegue fazer isso bem, consegue ter bastante gente assistindo e ganha uma grana legal. Mas é muito louco, porque a gente saía dali, a gente ia para a pizzaria ou ia para o Velho e Bom Planeta, a gente não fala da peça. Nada daquilo provoca nada. Você fala assim, nem o fato de você estar ganhando bem pra caralho, aquilo te traz inquietação. Né? E no grupo é o contrário. Né? No grupo, às vezes, eu fiz um espetáculo com o Marco Antônio, Babilônia, eram 7 pessoas em cena. Era um espetáculo circular, foi o espetáculo da minha vida, eu considero o espetáculo da minha vida. 7 pessoas em cena, às vezes tinha 2 pessoas na plateia. Mas a gente estava feliz. Não é o que eu quero, obviamente que eu queria uma casa lotada, eu quero uma coisa, foi um exercício bom de fazer, foi uma pesquisa boa, foi um lugar que me trouxe uma maturidade cênica, uma maturidade como poeta cênico, como entender algumas questões. E era um espetáculo que tinha a ver com o que eu queria fazer em cena. Né? E depois ele virou uma febre, quando a gente ficou 1 ano e meio em cartaz, a gente tirou de cartaz, quando a gente colocava no Folias Mostra Tudo, lotava. A gente falou, que merda, a gente ficou 1 ano e meio e ninguém assistia essa porra. Agora todo mundo está assistindo, queria assistir o Babilônia. Lá um trabalho como esse com público, né, para que a gente possa debater mais, que a gente possa disputar mais os nossos pensamentos com a plateia. Né? Mas às vezes não é o que acontece. A gente não tem uma estrutura no nosso país onde a cultura está refém o tempo todo, né? A cultura, a saúde, o que é público, né? O serviço público nosso sempre está no lugar privado. A escola não é pública, é privada. Hoje o transporte não é público. Então existe uma coisa que assim, aí já é um desmonte que vem acontecendo durante muito tempo. E a gente tem que garimpar um lugar onde o nosso ofício se faça presente. E essa identificação eu tinha nos grupos, eu não tinha nas companhias. Né? É muito bacana ganhar o dinheiro, pagar minhas contas, conseguir comprar meus livros, conseguir fazer minhas pesquisas, mas é muito bacana, às vezes, você ter isso atrelado a alguma coisa onde você sai dali e você vai ficar horas conversando sobre aquele trabalho. E não sobre o jogo do Corinthians, que é bom também. A gente faz uma passagem breve, assim, quem quiser, por favor, levante a mão, vá lá. Fala o seu nome, o curso que você está e... CPF, RG, número da conta. Endereço. Boa tarde. Prazer. Sou da Técnicas de Palco. Meu nome é Diego. Bom, na verdade, o que eu gostaria de saber mais assim, hoje você é uma pessoa pública, né? E eu acho que a arte em si, o teatro bastante, mexe com bastante coisa, política, essas coisas. E o que eu gostaria de saber é você, hoje, sendo uma pessoa pública, por mais que tenha começado em outra, do fundo, de baixo, tudo, como é que você se posiciona, entendeu, perante, eu posso dizer, como é que a sua voz perante a sociedade, dentro do que você pensa, sabendo que tem outras pessoas que te veem como exemplo e te veem como pessoa ali, digamos, famosa, né, pública, e como é que você pensa tudo isso para repassar para essas pessoas? Qual é o seu pensamento sobre isso? Profundo, né? Eu acho que além de como você pensa, quais as oportunidades que você tem para colocar o que você pensa. As oportunidades são pouquíssimas, tá? Dentro do meu currículo eu já fui engraxate, já fui feirante, já fui camelô, nunca fui engenheiro agrônomo, estou frustrado, quero ser engenheiro agrônomo em algum lugar. Enfermeiro ele foi. Enfermeiro, já fiz, né? Já operei. Mentiu. Menti. Né? Dançarino, me meto a dançar.
Nota 10 de escola de samba. Nota 10! Então, quer dizer assim, e tem espaços, tá? Tem espaços onde a gente tem que furar bloqueio. Né? Não precisa ser uma grande bomba, mas uma pequena bombinha naquele lugar já é importante. Você, não sei se é o lugar, mas assim, eu não quero ser famoso. Nunca quis ser famoso e nunca quis ser celebridade. E não quero. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Ter uma carreira bem sucedida. Eu acho que é mais isso. E para ter essa carreira bem sucedida e consolidada, ela vai levar tempo. Ainda não está pronta. Não é... Eu acho que eu não cansei e nem acho que ainda nem comecei. Né? Existem espaços, vamos falar da TV. Tá? Da TV. A TV, eu sou contratado para desenvolver personagens e perfis daqueles personagens. Eu posso dizer sim ou não. Né? O não quase que eles nunca deixam dizer. Tá? Existe todo um mecanismo que não deixa você falar não. Você está trabalhando. Eu sou funcionário. Tá? Eu sou funcionário. Não fui concursado, mas, enfim, estou lá exercendo a minha função, que é criar perfis e desenvolver esses perfis de personagem. Às vezes a história, o dramaturgo, ele não sabe, ele está escrevendo alguma coisa e ele tem a visão particular dele sobre aquele personagem, aquela importância na trama, e blá, 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 né? Como eu vou construir esse personagem, isso é um problema meu. Se esse personagem vai agradar o autor ou vai agradar o Ibope, aí isso é uma outra história. Mas eu tenho que tentar, de alguma maneira, primeiro, eu tenho que tentar sobreviver no meu emprego, continuar mantendo meu emprego. Eu quero que aquele personagem sobreviva dentro daquela história. E eu tenho que ver como é que eu coloco, ainda assim, nesse personagem, coisas que eu acredito. Mesmo que o autor seja um ator que te proíba colocar cacos, mas existe um jeito, existe um olhar, existe algum lugar, né, dentro dessa estrutura que está te engessando que você pode colocar alguma coisa. Eu não sou uma pessoa que faz publicidade, entendeu? Raramente estou fazendo publicidade. Porque isso é um outro lugar. Eu já estou me prostituindo na televisão, entendeu? E bem, espero, entendeu? Tá pagando todas as minhas contas. Eu adoro fazer novela. Não pense que eu adoro fazer novela, adoro fazer aquilo. Gosto pra caramba de fazer aquilo. E discuto às vezes com o diretor, às vezes com o autor, falo, pô, mas não podia eu ir para lá? Por que está nesse lugar? Porque eu sei que aquele cara também tem as dificuldades dele. Ele está respondendo aos superiores dele, está respondendo a porra do Ibope, está respondendo ao patrocinador, está respondendo a porra de coisa. Mas eu tenho essa liberdade de escolha no meu teatro. Isso eu tenho. E esse lugar, para mim, é sagrado. Esse lugar, sim, para mim é sagrado. Eu tenho escolha de fazer ou não fazer determinado filme. Ou se aquele filme vai, em algum lugar, vai ser importante politicamente para mim. Eu acabei de fazer agora o DPA, não estou fazendo divulgação não, tá? Mas acabei de fazer um filme infantil. É um filme infantil e que eu, lá pelas tantas, eu viro uma cabra branca, né? Com a cabra pretinha, sabe? Só para dar... Aí ele, não, porque vai remeter a isso, vai remeter aquilo, não sei o que, arranjaram a porra de uma peruca, parecendo um monte de miojo para eu fazer. Eu falei, bom, aí eu fiquei tentando entender qual a importância de fazer esse filme, que está bombando, é uma febre. A importância era um ator negro fazendo... Já é um ato político, ter um ator negro fazendo aquilo, fazendo aquele trabalho, levando, invadindo o universo dessas crianças como um herói. Um dos 4 heróis está ali no filme, um bruxo herói, negro, isso é legal. Quem sabe daqui a pouco a gente consegue colocar um macumbeiro, herói. Já é um caminho. Entendeu? Esse é o ato político. O ato, ele vai, às vezes é pequeno, às vezes é simbólico e significativo para quem está criando, mas ainda assim é um lugar. Fazer a Xana foi um lugar muito importante para mim, porque eu pude ali receber conselhos e informações de milhões de irmãos que eu tenho e que passam por um perrengue.
E era um negro, viadinho, gordinho, pô, juntou coisa pra caralho. E tava lá. Foi importante da vida. Mas eu fui, não fui sozinho, eu fui com o Meme, eu fui com Rogéria, eu fui com todas essas irmãs que eu tenho, que me ajudaram. Eu levava peças de roupa de amigos meus. Falei, eu preciso da sua camisa, Rogéria, Meme, eu preciso. Porque eu queria estar... ninguém sabe disso, mas era um colar de alguém. De algum amigo, para mim, estava, sei lá, buscando energia, alguma coisa assim. Boa tarde, eu sou a Luciana, sou do curso de dramaturgia, imagina. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui, para fazer a abertura do curso para a gente, é muito especial mesmo. Você falou um pouquinho sobre a questão da relação do ator com o dramaturgo, justamente para a turma aqui da dramaturgia. Uma linha de raciocínio que eu gostaria de acompanhar, pelo menos, que você falasse um pouco mais, nós nos cobramos, todos nós temos expectativas sobre nós mesmos, a gente espera chegar em lugares específicos. O dramaturgo também vai ter aquela coisa com o texto de querer fazer o seu texto, quando ele for encenado ele é outra coisa, mas na hora que a gente está escrevendo a gente tem uma imaginação que acha que vai acontecer. Mas nessa dinâmica entre o que chega até o ator e entre o autor, muitas coisas acontecem, né? Então, mas para além dessa relação entre o ator conseguir criar o seu personagem em cima de um texto que foi escrito por outra pessoa, é também a expectativa que no seu caso, você é um símbolo já de sucesso, você é um representante dentro de toda uma comunidade que tem voz política, que tem voz para muita coisa. Como funciona para você a expectativa que os outros colocam sobre você, como se você tivesse que carregar mesmo essa bandeira? Às vezes isso é um problema, não é? Até mesmo pelas relações que estão todas à sua volta. Como que você pode lidar com isso? Se você pode falar sobre isso? Tem uma coisa assim, eu não me cobro muito sobre o que as pessoas esperam de mim. Eu me cobro muito do que eu espero de mim mesmo, entendeu? Com relação à questão da militância, eu tenho milhões de sims e de nãos e de achados e de perdidos dentro da minha cabeça sobre como eu estou dentro da militância, tá? Eu já fiz parte eu fui um dos criadores de um grupo do movimento negro chamado Alqualtune, há muitos anos atrás, em 83. Fazia parte desse grupo. E tentei criar diálogos com outros grupos, depois eu saía de grupos e entrava em grupo. Hoje, nesse momento, amanhã eu posso mudar de ideia, eu posso entrar em algum grupo. Tá? Hoje eu sou um negro em movimento, um indivíduo em movimento. Eu não faço... E dentro desse movimento, eu ainda estou dentro de outros movimentos, mas eu ainda me vejo sozinho, tentando trilhar um caminho meu. Esse é um lugar, né? E eu tento, sim, trazer a minha favela para a cena, eu tento trazer outros lugares, né, aonde eu estou mergulhando agora. Estou mergulhando agora em vários universos políticos, isso me interessa. Então, nesse universo político, de política pública, me interessa estar colocando em cena nesse momento. Eu, artista, essa é a minha inquietação. Com relação a dramaturgia, existem outros poréns, assim. Eu, particularmente, gosto de sempre estar fazendo... É um vício que eu preciso quebrar, tá? Mas eu gosto de fazer sempre peças ou trabalhos de autor morto. Porque assim ele não mexe, não se mete, tá fudido, entendeu? Eu faço o que eu quiser do texto dele. Entendeu? Por outro lado, a minha experiência como grupo vivendo em grupo de teatro, às vezes a gente tinha do nosso lado um dramaturgo que escrevia as coisas que a gente produzia e ou a gente tinha que reproduzir aquilo que ele escrevia, né? Que é uma experiência boa também. Eu estou tentando partir para uma agora sim, entendeu? Eu acabei de convidar eu estou fazendo a direção de espetáculo de um amigo chamado Macacos, né? Que, bom, acho que a gente já sabe qual é esse apelido de cor, é Salteado, né? Então é um espetáculo que vai ter uma pegada um pouco cruel,
que é um apelido que a gente sempre está carregando, né, desde a infância. E esse menino estava fazendo essa peça, ele me chamou para fazer a peça, eu falei, tá, legal. Só que eu fazendo com ele já a peça, eu falei, caramba, a gente tem duas energias aqui, cara, masculina, a gente precisa de uma voz feminina, não sei como é que a gente vai começar a dar forma para isso. Mas eu quero que seja uma militante, quero que seja uma militante que me provoca a ponto de eu querer brigar com ela. Então eu já chamei uma dramaturga para fazer com a Maria Chu, entendeu? Eu quero brigar com essa garota. Então, o melhor lugar de brigar é criando. Pode ser que eu estou tomando um caminho em cima por mais que a gente, olha, pense, pode ser que eu estou tomando um caminho machista em algum lugar. Eu quero que ela me alerte. Eu quero que ela fale, não é por aí. Que caminho é esse que você está tomando? Né? Que ele também. Então, é uma outra experiência, entendeu? Que a gente vai estar vivendo. Eu tive a felicidade de fazer um trabalho e ser acompanhado. Esse trabalho foi acompanhado pelo Reinaldo Maia, né? Que chegou a determinado momento, ele falou assim, eu não mandei vocês criarem isso. Eu já peguei, coloquei no meu texto, agora é meu, foda-se vocês. Isso era legal, porque é o cara que tem essa abertura, deixava a gente destruir o texto dele, colocar algumas coisas de cena. E ele ainda acrescentava, os 10% são meus. É isso mesmo, era maravilhoso. Né? Tem dramaturgo vivo que não deixa você trocar vírgula de lugar. E falar para esse cara que ele está errado, ele fala assim, eu criei o personagem. Não, você não criou o personagem. Ele não criou o personagem, ele criou o papel. E está no papel, o personagem quem vai criar sou eu. Falar isso para o dramaturgo, e para ele entender, é difícil. Porque enquanto está no texto, é papel. Só vai se tornar personagem a partir do momento que nós criarmos ele e ele tiver... E não sou eu sozinho. Existe um diretor, existe o papel que ele já criou, existe um diretor, existe um outro colega de cena. Esse personagem só vai se dar ali. Só vai se dar ali. Porque senão é literatura. E na literatura cada um lê daquele jeito, do jeito que quer. Né? E quando a gente vai para a montagem, é pior ainda. Se você tem um cara que, como o Marco Antônio, que olha o texto, vê o cara ficou... vamos dizer, o Otelo, quando eu fiz Otelo. O cara escreveu lá, muitos, sabe, o Shakespeare canonizado por muita gente, como o autor. Ele fala, pô, filha da puta, não sabia escrever? Ele disse, olha, pô, o diretor fala, como é que é? Ele falou, vamos reescrever o texto do cara. Tá morto, graças a Deus, dá para reescrever, entendeu? Agora, se o cara tá ali e fala, não muda isso não. Pô, não vou mudar por quê, cara? Eu não sei, no momento que a gente vai viver, tem que mudar aquilo que está ali. Sei lá. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei mais. Né? Só uma pergunta. São atrizes ou autoras? O bom é que se estão no teu texto, manda embora, tá? Tem um outro lado também, que tem ator que é muito filha da puta. Vamos falar do ator que é filha da puta. Não, tem ator que já chega pronto. Fala, não é nada disso que o cara escreveu. Pera aí, vamos falar desse outro lado também. Tem ator que não tem a escuta. Tá? Por mais que eu diga pra ele, vá por ali. É simples, vá abrir a porta. Você só tem que abrir a porta. O cara dá uma pirueta, solta fogo, faz uma porrada de coisa e não abre a porra da porta. É só abrir a porta, porque ele acha que ele é criativo. E tem ator que acha que é genial. Deixa eu dar uma vendida ali. Tem ator que acha que é genial. Porque eu já passei por isso. Tem hora que eu li o texto e falei, que merda, cara, não faz isso não, vou fazer do meu jeito. Aí vinha o diretor e falava, Ailton, vai lá, faz aquilo lá. Eu falei, aham. Na hora que ligar a câmera, ou então, na hora que eu subir, se bem que eu ainda sou um pouco subversivo no palco, tá? Mas na hora que ligar a câmera, eu vou fazer do meu jeito. E fiz do meu jeito. Adivinha qual foi a cena que foi cortada? A minha. Porque eu fiz do meu jeito. Entendeu? E essa escuta é importante também saber... a gente está com uma mania agora, alguns atores não querem fazer leitura de mesa, né? Não quer estudar, não quer saber o que o cara pensou na hora que ele escreveu, até para depois você mudar tudo, falando não é nada disso, entendeu? Não quer fazer. Ele quer memorizar, decorar e subir. Vamos estudar qual universo que o cara foi. Ele também perdeu um tempo. Ele dedicou parte da vida dele.
é escrever sobre aquilo. Vamos tentar entender que o universo é esse. Tem esse outro lado também. O ator é um pouco preguiçoso em alguns lugares. Porque ele vê essa vitrine aqui, ele quer subir e ficar. É isso. Bom, gente, está gravado. Em momentos de conflito e experimento, usarei este depoimento. Dá para editar? Mais uma e duas, tá bom? Essa e a próxima e a gente encerra. Meu nome é Giovana, eu sou do curso de atuação. Na verdade... Quem é o seu professor? Ela entrou agora. Na verdade, você já respondeu muito do que eu ia perguntar, mas eu queria fazer uma pergunta específica. Do Rio de Janeiro. Queria fazer uma pergunta específica. Eu fiz um workshop de direção com Jefferson D. E eu cheguei a ver um corte de um filme que você fez com ele. Essa era a que eu criei. Enfim, ele tem essa proposta como um diretor negro e etc. de reforma por dentro, né? De pegar esses editais grandes e tal. Ele conta várias histórias sobre isso, que é super interessante, a maneira como ele se coloca e tal. E, enfim, aí esse filme só tem atores negros, é uma comédia negra, tipo isso, mais brasileira. Correndo Atrás, já viu? Não, Correndo Atrás? É o Correndo Atrás, eu vi um corte, tipo, na época. Pô, você teve problema, não vi o filme aí. Nem eu vi um corte só. E, enfim, e aí eu queria perguntar pra vocês sobre esse processo de trabalhar só com atores negros, com um diretor negro, num gênero que o Jefferson colocou, assim, e dessa maneira também linkar com um pouco que você já falou, de como essa reforma, como reformar por dentro, como se colocar como um ator negro, etc., dentro dos esquemas, assim, dentro das estruturas já colocadas, já dadas para você. Assim. E é isso. Eu acho que tudo... a gente tem ferramentas, né? A gente o tempo todo está criando ferramentas de diálogo e ferramentas de comunicação e de disputa mesmo, de ideias, pensamentos, ações. Todas elas são bem-vindas, tá? Hoje a gente está vendo aí que dentro do cenário do hip hop, por exemplo, tem muita gente diferente. Hoje não é o homem que é protagonista, hoje a mulher é protagonista, hoje os grupos LGBTs são protagonistas do hip hop, e isso é muito bom que aconteça essa bagunça toda. Com relação a esse apontamento que você está falando, da maneira como o Jefferson D está tentando levar uma parte do cinema, isso não é uma viagem só dele, tá? Existem outros diretores no mundo todo fazendo trabalhos voltados para isso. Spike Lee, enfim, muita gente que já... É uma maneira de você também dialogar agora com a sociedade. Inclusive tem um filme bacana, quem quiser ver, chama Corra, nem sei se está em cartaz, mas para mim esse é um dos maiores avanços que a gente tem relacionado à dramaturgia, à atuação e uma história de terror que tem um outro enfoque, né? Aonde o negro é protagonista dentro da escuta. Mas a história toda passa porque ele é o foco. Também teve Moonlight, que é outro lugar também para a gente discutir. Mas existe esse instrumento, essa ferramenta, que eu acho que de alguma maneira a gente tem que se apropriar. Eu venho de um lugar, eu vou dizer, daquele lugar, daquela comunidade, lá no Jardim Miriam, Buraco do Sapo. E essas ferramentas sempre pertencia a algo que sempre parecia que estava elitizado. Com a chegada da câmera digital, né, e dos DVDs, a gente começou a ter outras opções de ver outros tipos de trabalho. E trabalhos em que a gente começou a percebia a falta ou percebia que existia um outro jeito de contar determinadas histórias. Um dos grupos que me inspirou e que me inspira o tempo todo a querer atuar é o do Peter Brook, onde eu vi o Hamlet, era um negro fazendo o Hamlet. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero também fazer Hamlet, eu quero fazer Macbeth, eu quero fazer tudo isso. Só que existe um outro lugar, que existem outros espetáculos ou outras situações que estão acontecendo agora,
que é a questão de todo mundo falar, tem que dar voz a esses grupos ou a essas pessoas. Não é dar voz, a gente tem que ir lá e tomar. E dar, eu quero ser ouvido como eu penso e como eu vejo. Recentemente teve um trabalho da genial Georgette Fadel, que foi interrompido em cena porque um ator negro falou, você não pode fazer esse personagem. Né? Nós queremos ver uma atriz negra fazendo esse tipo de trabalho. Ela chamou o cara para a cena e virou uma conversa maravilhosa. E eu estou dizendo genial porque, assim, não conheço nada mais generoso do que a atitude da Georgette, em se dispor a fazer isso, a dialogar e dar voz a essa pessoa que estava lá para debater junto com ela, e ao mesmo tempo que ela estava dando voz, ela estava se colocando nessa trincheira que é importante ser debatida agora, do protagonismo, né? O nosso protagonismo em cena. Que são coisas que eu acho que a gente está numa transição muito grande de descobertas do que fazer e do que não fazer. E que eu acho que esse instrumento, esse veículo, de alguma maneira, também tem que ser importante para a gente estabelecer esse diálogo. Então é importante que a gente tenha assim, existe o Olodum e existe o Ilê. Provavelmente vocês nunca ouviram falar tanto do Ilê como ouviram falar do Olodum. O Olodum é um lugar que agrega todo mundo. O Ilê só pode ser negro. O Ilê você pode ir lá, mas só desfila no Ilê quem for negro. Né? É um posicionamento político, que é importante. Né? Que é importante você reafirmar, é importante você dialogar com isso. E o Jefferson está fazendo um caminho desse aqui. Assim como o Lázaro escreveu há um tempo atrás e ajudou a colocar no ar uma novela chamada Lado a Lado, que praticamente todos os atores eram negros. Né? Foi uma novela que não foi boa de Ibope, mas ela, como história, ela tinha uma pesquisa muito profunda. É interessante para a Globo a história profunda ou é interessante Ibope? A gente precisa questionar esses lugares, mas foi importante historicamente ter esse tipo de trabalho numa emissora de grande porte e que abriu esse espaço para criar esse tipo de diálogo. E no cinema é importante que a gente tenha isso. É importante que a gente tenha uma outra maneira de se contar essas histórias. Uma vez eu fui questionado, não sei se vai ajudar na sua pergunta, uma vez eu fui questionado e dei uma resposta que depois eu tenho repensado o tempo todo, e essa resposta isso que eu vou falar é uma coisa que eu ainda estou pensando, tá? Está em processo na minha cabeça. Por que não uma atriz trans fazendo a Xana? Por que eu fazendo a Xana? Fui questionado isso. Por que não chamar um andrógeno para fazer a Xana? Né, para desenvolver a Xana? Em vários momentos eu me peguei falando... por que não também um outro ator fazendo, um ator negro desenvolvendo esse trabalho? Na época que eu desenvolvi, eu achava que, de algum lugar, eu estava dando voz a essa infinidade de irmãos e de irmãs que eu tenho e que estava colocando essa voz delas ali, em cena, tentando desenvolver da maneira mais, sei lá, sensível possível, colocando questões minhas dentro daquele trabalho. E acho que eu fui feliz. Hoje em dia, eu tenho dúvida se não seria mais importante ter uma trans fazendo aquele trabalho. Entende? Talvez fosse importante. Mas em outros momentos também, volto a dizer, eu quis fazer Hamlet. Né? Eu não tenho nenhum problema em ver aqui em cena uma trans fazendo Lady Macbeth. Eu gostaria de ver ela fazendo uma Lady Macbeth, não só a trans. Mas se se o trabalho que estiver em cena for um trabalho que o foco desse trabalho tem uma outra palavra que não é depoimento, mas que tenha... Oi? Documentário? Não é documentário, é porque assim, existe uma maneira que eu falo na segunda pessoa de um personagem.
Tá, estou falando na segunda pessoa de um personagem, tudo bem, a Georgette pode falar o tempo todo de quem ela quiser. Mas ali, quando estiver na primeira pessoa, tem que ser aquela pessoa. Eu não posso, sei lá, em algum lugar eu posso aqui sentar e fazer um discurso ou fazer uma peça voltada para o grupo, não sei como falar isso, sabe? Fazer uma trans aqui em cena, mas seria mais interessante, e falando como se eu fosse a trans, mas seria mais interessante uma trans falando sobre essa questão, entendeu? Dito naqueles filmes, mas não com o mesmo enfoque. Não com o protagonismo de quem realmente precisava daquele espaço para contar aquelas histórias. Então, quando você vê um Shaft, quando chegou para mim a ideia do Shaft, eu falei, porra, eu quero ser esse policial lindo, negro, galã, que está fazendo esse trabalho. Miss Fox, por exemplo, pô, negra alta, linda pra caramba, que era melhor que o James Bond. Só que a gente não chegou às pessoas, porque a indústria viu aquilo, se apropriou daquilo, é exatamente um outro lugar que a gente deve debater, que é a apropriação, né, dessas coisas, e transformar essas coisas só numa moeda. E às vezes não é para ser uma moeda, é para ser debatido, é para ser confrontado. Só um adendo. Essa dúvida que você colocou, calhou agora uma ficha ou uma dúvida a mais. Caiu a ficha antiga, deu um sinal de WhatsApp. Meu nome é Gustavo, sou do curso de direção. O que você falou da trans fazendo a Xana, não seria a mesma coisa, não a mesma coisa, porque eu reconheço que o espaço da trans é muito menor do que o do negro, dos trans, né? E se ela for negra, Pior. Menor. Mas se uma trans fazendo a Xana não seria a mesma coisa do que um negro fazendo empregado, e sim uma trans no lugar de fato de uma mulher, porque ela se reconhece como uma mulher, saca? Então eu acho que ali ficaria evidente o fato de ela dizer alguma coisa, porque desculpa se eu estou sendo agressivo, mas eu acho que o que ela quer ser vista é como uma mulher de fato, e não como uma trans, não sei, velho. Deixa eu só pegar duas coisinhas que você está falando. Eu nunca quis ser visto, eu sempre quis ser visto como negro. Sim. A trans, ela não vai deixar de ser a trans, mesmo em sendo, entendeu? O outro problema que a gente tem é um problema que a gente estava pegando ali, que é a questão da dramaturgia, tá? Eu não tenho nenhum problema em fazer um negro escravo. Eu não tenho nenhum problema. Isso é histórico. Agora, eu quero saber qual a importância que esse negro tem na trama. Tá? Eu não tenho nenhum problema em fazer essa cadeira. Tá? Não tenho nenhum problema em fazer essa cadeira. Eu quero saber que bunda que vai sentar em mim. Você entendeu? Última pergunta, com quem está o microfone aqui? Pronto, já fez, valeu. Vocês estão tendo um curso com ele? Eu vou me inscrever semana que vem. Quero ver. Para isso, eu só cobrar. É um projeto aqui na frente, tá? Quando é que a gente vai fazer a porra do Benjamin de Oliveira? Tá combinado aqui na frente de todo mundo que você vai ter que fazer. Tá, ok? Vocês são testemunhas. Eu sou Ana Luísa Paris e eu sou do curso de humor. Você já falou bastante aí sobre... De onde você é, desculpa? Eu sou de Minas. Eu sou de Minas. Já deu. Você tá bom? Uai. Pergunta lá desse trem, vai. Deixa eu falar, vocês não deixam eu falar? Fala isso. Fala, senhor. Você não precisa mais do curso, você já percebeu, né? Só para dar um toque. Sim. Então... Ai, meu Deus! Você já falou aí sobre o negócio, o lance da televisão e tal, já falou bastante coisa. Mas como que é esse ser subversivo na televisão? E outra coisa, os nãos que você disse para a emissora, como que é dizer um não para a emissora que
que deve ser bem chato. Um personagem, alguma coisa? É. Ó, e deixa o seu ser subversivo também. Então, deixa eu falar duas coisinhas rápidas assim, ó. Primeiro, que eu acho, assim, eu nunca consegui falar o não. Tá? Eu nunca consegui dizer o não. Porque você tem que passar pelo Papa. Você vai justificando o teu não até chegar no Papa. Ah, não quero fazer esse personagem com Dias, mas eu... E as pessoas vão tentando te convencer. Entendeu? Porque alguém acha que você é importante. Ou o autor acha que você é importante para desenvolver aquele personagem, ou o diretor acha. Existe uma série de fatores que empurram para isso. Outra coisa que eu queria falar sobre a TV, assim, volto a dizer, eu amo fazer novela, tá? Gosto de fazer novela, minissérie, sei lá, o que for, por vários motivos. Primeiro que aquilo me deu a minha sobrevivência, tá? E me expôs para o mundo. É um lugar. Agora, uma outra coisa que eu queria falar sobre a TV, que eu acho, é assim, a TV é um outdoor eletrônico. Já falei isso em vários lugares, já fui até, sabe, vou repetir aqui. A TV para mim é um outdoor eletrônico, não está preocupada em fazer arte, ela está preocupada em vender produto. Tá? Então, aquilo que você está fazendo, aquele conteúdo que você acha que é extremamente cultural, ele vai ser muito bem feito, porque existe técnica, existe maquinário, existe uma luz maravilhosa, existem equipamentos de ponta, existe a melhor lente porque aquilo pertence ao universo eletrônico, a revista eletrônica que está muito próxima com a publicidade. Quando a TV erra, ela faz arte. E é aí que a gente entra, torcendo para ela errar. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem momentos que são mágicos dentro de uma novela, ou mágicos dentro de uma minissérie, e que aquilo não dá para segurar. Eu não estou falando de um lugar de sucesso, porque a dramaturgia da revista eletrônica, da novela, ela vai te direcionar sempre para a mocinha, para o mocinho, para aqueles que têm o maior número de seguidores, aqueles que têm o maior número de não sei o quê, aqueles que vendem, aqueles... Só que os vacilos, tá? Às vezes é onde ela não percebe. Eu estou dizendo isso onde eu acho que é vacilo, tá? Isso é uma opinião particular. E às vezes está num grupo dramático, num grupo de humor, numa família de humor, que ela não espera que faça sucesso. Ela espera só que ajude a contar a história. Por ousadia daquele grupo, por ser um grupo, sei lá, ou tá, aquela parte não está na mão do dramaturgo central, está na mão do colaborador, às vezes ganha uma vida diferente. E ali você vai empurrando o teu caminhãozinho, tentando sobreviver, pelo menos eu faço assim, ou tento agir assim. Então não espero às vezes que o meu núcleo, eu sei que o meu núcleo está dentro de uma estrutura dramática, voltada para fomentar aquela parte que está lá do protagonista, da protagonista, e acontece. Agora, o meu debate com a TV vai no lugar que é complicado. Por que eu vou precisar? Que eu preciso, isso é um problema pessoal meu, eu preciso de uma garota que não tem o perfil de comunidade, tá? Mas ela está ali por vários motivos, por ser boa atriz, mas também, talvez, nesse lugar, ela não é de comunidade, mas ela está sendo jogada para a comunidade, para ser a Cinderela, ou para descobrir, sei lá, descobrir que ela é uma grande empresária. E aí você olha e fala assim, eu não consigo identificar essa figura na comunidade. Eu não vou achar essa figura na comunidade. Na comunidade eu vou achar a pretinha de cabelo duro, cara magoado, mas que de repente ela sente que hoje o legal é falar de unha. E isso vai para o mundo e ela ganha o mundo fazendo unha. Sabe? Ou criou uma maneira diferente de fazer uma roupa. Ou pegou essa roupa de uma ideia de um terreiro, de um orixá e cresceu aquilo. Aí eu entendo que essa novela está atrelada a essa realidade. Mas eu não posso esperar isso da teledramaturgia ou da novela. Porque a novela vai precisar, novamente, da pessoa que tem trilhões de seguidores, que está vendendo iate, para fazer a protagonista daquilo. E não pense que a gente não conversa isso lá dentro, porque eu converso lá dentro. Eu não quero essa referência a mais. Eu quero uma outra referência. Porque criaram esses estereótipos, né?
O galã tem que ser marombado, não tem que ser barriga do tanquinho, ou o herói, né? Ou a heroína tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não. Pode ser gordinho, pode ser baixinho, pode ser careca, pode ser de meia idade. Qual o problema? É esse lugar que a gente tem que começar a escrever. É esse olhar. Queria agradecer muito a Ailton Graça pela presença aqui na SP Escola de Teatro. Valeu!